Olá! Conforme falamos no vídeo anterior, a Lei Geral de Proteção de Dados tem implicações significativas na área da saúde. Neste vídeo, iremos explicar mais sobre como a Lei de Proteção de Dados impacta no sigilo e acesso aos prontuários médicos. Vamos lá? Nos prontuários médicos, há aqueles dados que nós chamamos de dados sensíveis. Dados sensíveis são as informações sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opiniões políticas, filiação a sindicato ou a organizações de caráter religioso, filosófico ou político, ou ainda são os dados referentes à saúde ou à vida sexual, dados genéticos ou biométricos, sempre que vinculados a uma pessoa natural. Por essa razão, devem ser adotadas medidas de segurança, técnicas e administrativas ainda mais rígidas para que não haja um tratamento indevido dos dados pessoais. Mas e o que seriam esses tratamentos dos dados? A LGPD explica que tratamento dos dados pessoais é toda a operação realizada com esses dados, por exemplo, a coleta das informações do paciente no momento do atendimento inicial, a produção de um prontuário médico, a transmissão de informações, como por exemplo de resultados de um laudo, o arquivamento de um prontuário, o armazenamento desse prontuário, a sua eliminação, a avaliação ou o controle da informação para apresentar uma avaliação clínica do paciente. Esses são alguns dos exemplos de tratamento dos dados pessoais. A lei possui um rol bem exemplificativo e extenso a respeito dessas situações hipotéticas. Ainda, o artigo 11 da LGPD dispõe que esses tratamentos dos dados pessoais sensíveis somente poderá ocorrer em algumas hipóteses, dentre elas, uma com o consentimento específico e destacado do titular ou seu responsável legal para finalidades específicas, ou ainda em situações sem o consentimento do titular, quando, por exemplo, houver a necessidade do tratamento para o cumprimento de uma obrigação legal ou regulatória pelo controlador, para uma execução de políticas públicas pela administração pública, para o estudo por órgãos de pesquisa, nesse caso, sempre que possível, garantindo o anonimato dos dados pessoais sensíveis. Outras hipóteses, para o exercício regular de direitos, inclusive em contratos e em processo judicial, ou então para a garantia da prevenção à fraude e à segurança do titular em processos de identificação e autenticação de cadastro nos sistemas eletrônicos. Por fim, na situação em que a instituição hospitalar se enquadra, quando se estiver diante da necessidade de garantir a proteção da vida ou da segurança física do titular ou de um terceiro, ou ainda para preservar a tutela da saúde, exclusivamente em casos de procedimentos realizados por profissionais da saúde, serviços de saúde ou de uma autoridade sanitária. Além dos cuidados com os tratamentos dos dados pessoais, também é extremamente importante estar atento com o compartilhamento dessas informações. E os profissionais da saúde precisam estar com os olhos voltados também para esta questão, porque nem mesmo, por exemplo, quando houver uma constatação de uma doença rara, não será mais possível um compartilhamento indistinto dessa informação. Antes, por violação ao Código de Ética Médica, já era discutível. Com a LGPD, isso se torna mais evidente, quanto a uma impossibilidade de compartilhar questões íntimas, ainda que se tratam para fins intelectuais, em um grupo de redes sociais. É claro
que não haverá o impedimento para que essa doença rara seja estudada, mas devem ser respeitados os padrões éticos e também os requisitos legais previstos na Lei Geral de Proteção de Dados. Assim, órgãos de pesquisa podem ter acesso à base dos dados pessoais, mas aqueles tratamentos devem ser exclusivamente realizados dentro do órgão, sendo que essas informações devem ser mantidas em um ambiente monitorado, controlado e seguro, bem como que incluam, sempre que possível, a anonimização ou a pseudonimização desses dados. Inclusive, é importante frisar que, havendo a divulgação dos resultados, resumos do estudo ou da pesquisa, não é possível revelar os dados pessoais, assim como estes não poderão ser transferidos para terceiros. A Lei Geral de Proteção de Dados, para orientar ainda mais a possibilidade do compartilhamento dos dados pessoais sensíveis, traz expressamente hipóteses legais. Dentre elas, podemos citar o compartilhamento para a prestação de serviços de saúde, para assistência farmacêutica e assistência à saúde, no que se incluem os serviços auxiliares de diagnose e terapia, desde que as operadoras de planos privados de assistência à saúde não realizem o tratamento desses dados para selecionar os riscos na contratação de qualquer modalidade, ou então na exclusão desse beneficiário. Assim como a LGPD traz a situação de compartilhar dados em benefício dos titulares desses dados, ou para realizar transações financeiras e administrativas resultantes do uso e da prestação dos serviços, ou ainda para permitir a portabilidade desses dados caso o titular solicite. Finalmente, é importante registrar a vedação legal expressa de que a comunicação ou o compartilhamento entre controladores de dados pessoais sensíveis referentes à saúde é expressamente vedado quando há o objetivo de obter vantagens econômicas. Salientamos que o Departamento de Proteção de Dados, no caso de ocorrência de qualquer incidente de segurança que possa acarretar um risco ou um dano relevante aos titulares, deverá ser imediatamente acionado. Agradecemos a sua atenção e ressaltamos a necessidade de todos adotarmos esforços para conscientização nos cuidados com os tratamentos dos dados pessoais dos pacientes. Dúvidas, permanecemos à disposição.